Bom dia, pessoal. Eu também quero orar para a palavra que vai ser proclamada em instantes. Senhor Deus, eu te agradeço por esse domingo, nós te louvo pelo fato do Senhor ser um Deus soberano, que reina sobre todas as coisas. Deus, nada é novidade, nada te pega de surpresa, e peço para que eu seja usado como, realmente, Pai, instrumento do Senhor, para, através do Teu Espírito, proclamar verdades do Teu Evangelho, e que essa palavra realmente não volte vazia e impacte o coração de cada pessoa que está aqui presente, Deus. Eu te louvo e oro por essas coisas em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos continuar a nossa série de pregação sobre o livro de Atos, e nós temos visto ao longo dos últimos domingos a importância desse livro do Novo Testamento, que faz a ponte entre a morte e ressurreição de Cristo, com o avanço e proclamação das boas novas e o surgimento e crescimento da igreja primitiva. Atos é o segundo livro de uma obra de duas partes, escrita por Lucas, sendo que a primeira parte é o evangelho que leva o nome dele. Como um historiador competente, podemos ver no livro de Atos um registro histórico com diversos detalhes biográficos de figuras centrais na igreja, tais como Pedro, João, Estevão e Paulo. Atos também é repleto de uma riqueza histórica e geográfica, na medida que descreve lugares específicos em que a mensagem foi compartilhada e relata como, em tais ambientes, as respectivas autoridades reagiram a essa proclamação. E, além disso, o livro de Atos também fornece exemplos claros e inspiradores de como líderes cristãos viveram uma vida de piedade e ousadia na proclamação do Evangelho. E também, Atos é um livro de uma forte defesa da fé cristã. E como nem mesmo o império de mais longa duração e um dos maiores extensões ao longo de toda a história, que foi o Império Romano, foi capaz de conter o avanço do Evangelho através de homens e mulheres simples, e a maior parte deles sem sequer qualquer tipo de instrução. Mas a verdade é que nenhum desses fatos podem ou devem ofuscar a centralidade de Cristo, que cumpre de fato as promessas de Deus registradas no Antigo Testamento, a soberania de Deus, que para louvor da sua glória, desde antes da criação, executa todos os bons e justos desígnios, e também o poder do Espírito Santo, que é a única fonte de transformação e capacitação do povo de Deus para realizar a sua missão. Nós vimos nos últimos domingos, com a pregação de Tiago, que a promessa feita por Jesus de que ele enviaria seu Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, que era uma das 3 grandes festas anuais de peregrinação do povo judeu. Esse evento marcou a vinda do Espírito Santo, que passa a capacitar todos os cristãos para serem testemunhas, marcando o crescimento não só numérico, mas também de amor, sabedoria e santidade da igreja. De 120, que era o número de cristãos, passou para 3.000 após o dia de Pentecostes. É o que nós vimos em Atos 2:41. E, na sequência, nós também vimos que, em uma visita ao templo para orar, Pedro e João se depararam com um homem, mendigo e deficiente, de nascença, que lhes pediu dinheiro. Então, Pedro e João, nós vimos que eles realizaram a cura desse homem, gerando perplexidade no povo que ali estava. E, diante de tal fato, aproveitando a oportunidade, Pedro e João anunciam as boas novas no templo, pregando o Evangelho. E, nessa ocasião, mais de 2.000 ou 5.000 pessoas, a depender da interpretação, também se convertem a Jesus. No domingo passado, nós vimos com Daniel que tal fato gerou grande desconforto nos sacerdotes e líderes religiosos que detiveram Pedro e João. Detenção é diferente de prisão, né? Detenção levou eles para inquirir eles, fazerem perguntas. Acho que está dando um ecozinho aqui. Então, detenção, realmente eles foram detidos, né? A liberdade deles tolhidas naquele momento para eles prestarem esclarecimentos, e eles foram levados até o Sinédrio para isso, com a advertência para que eles cessassem por completo de falar do nome de Jesus. E nesse ponto a gente tem que ter a real dimensão histórica do que estava acontecendo. O Sinédrio, ele não era apenas um órgão religioso que recomendava o cancelamento ou a exclusão de pessoas. De acordo com a tradição judaica, o Sinédrio teve origem quando Moisés escolheu 70 líderes para compor esse tribunal de julgamento. A gente vê isso em Números 11 e 16.
E, apesar de, nesse período, tal órgão estar debaixo da autoridade do Império Romano, ele era um órgão de julgamento que tinha influência na vida e na morte de pessoas. O Sinédrio, ele era a corte suprema da lei judaica e o mesmo órgão que, pouco tempo antes, havia recomendado a morte e crucificação de Cristo. Ou seja, era esse órgão que determinou e ameaçou Pedro e João para cessarem de falar sobre o nome de Jesus. E assim, na pregação do domingo passado, pelo registro da conversa que Pedro e João tiveram no Sinédrio com os líderes e autoridades, fomos lembrados pelo Daniel Lima que, por mais que nós compartilhemos a verdade do Evangelho, e era aquilo que eles fizeram naquela ocasião, somente Deus, através do seu Espírito, pode convencer e quebrantar o coração humano. E mesmo diante da oposição e perseguição, nós cristãos seremos felizes, pois carregamos uma esperança eterna, de modo que as aflições que passamos são leves e momentâneas e produzem fruto de glória, produzem glória eterna. É o que 1 Pedro 3, 14 e 15 e 2 Coríntios 4, 17 e 18 nos ensina. Assim, após esse interrogatório e ameaça que Pedro e João sofreram, eles são soltos e a gente chega na passagem de hoje. E a versão da Bíblia que geralmente eu utilizo é a NVI, mas por uma questão de melhor tradução de uma das palavras que eu entendo que é chave nessa passagem, eu vou ler na versão da Nova Almeida atualizada. E leiam comigo então Atos 4, 23 a 31. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciões lhe haviam dito. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes por meio do teu Espírito, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor, o teu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que na tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olhe para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Então, para melhor compreensão dessa passagem, nós vamos dividir ela em 3 assuntos, que na minha visão são predominantes. O primeiro, o papel da igreja; o segundo, a oração; e o terceiro, o poder do Espírito. E, obviamente, eu não tenho intenção e nem mesmo a capacidade de exaurir tais assuntos, mas acredito que nessa pequena passagem a gente pode crescer no entendimento sobre tais temas. Então, em Atos 2,42, nós vimos com a pregação do Emerson algumas das marcas da igreja primitiva que se multiplicava. Nessa passagem de Atos, Lucas relata que a igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na passagem de hoje, vemos que Pedro e João, após serem soltos, foram de encontro a seus irmãos, compartilhando tudo o que lhes havia ocorrido. E eu não sei se a primeira reação dos discípulos, ao verem Pedro e João, foi de alegria por eles terem sido soltos, ou de preocupação sobre o que poderia advir depois. Mas é interessante notar que a primeira reação da igreja, em unanimidade, não foi a de criar uma comissão para definir a melhor estratégia para resistir à perseguição. Eu acho que a gente é bom em comissão, mas não foi essa a reação deles. Tampouco foi de fechar as portas, né? Nós estamos em perigo, vamos encerrar aqui, e muito menos a de costurar uma negociação com o Sinédrio, para buscar um meio termo, a gente cede daqui, você cede dali. Mas sim, a reação dos cristãos, seja diante da alegria de terem os irmãos de volta, seja diante do receio do grande perigo iminente, foi de orar a Deus. E essa reação fiel dos primeiros cristãos deve nos encorajar a buscar a Deus em oração em todas as circunstâncias. Esse também foi o conselho que o Paulo deixou para a igreja de Éfeso. Em Éfeso 1,18, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica.
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E esse ponto é relevante destacar, pois vemos que a oração é uma prática individual e também coletiva, uma marca que revela esse importante papel desempenhado constantemente e primordialmente pela igreja primitiva. E isso deve nos encorajar. Como Paulo disse, nós devemos orar em todas as ocasiões. A oração, ela é parte da nossa vida com Deus e deveria fazer parte do nosso respirar diário, no qual inspiramos a palavra de Deus e expiramos a oração. Agora, eu gostaria de entrar num dos pontos que eu acho mais marcantes dessa passagem, que é o mérito e conteúdo propriamente dito da oração que foi feita pelos discípulos. E essa é a oração mais longa do livro de Atos que temos registros, que eu acredito que, além de registrar aquilo que os discípulos gostariam de levar até Deus naquele contexto, eu acredito que essa oração também revela o que Deus gostaria que aprendêssemos dessa oração, na medida que, em um universo de centenas de oração que Lucas provavelmente presenciou, essa foi uma daqueles, compelido pelo Espírito Santo, registrou e chegou até a nós. E a oração começa com a igreja reconhecendo a soberania de Deus, Criador de todas as coisas. Vejam comigo o versículo 24. O início da oração: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa mesma constatação é repetida em diversas passagens da Bíblia, como em Isaías 44, 24, aonde o próprio Deus assim proclama: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre: Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. O tema principal de toda a oração feita pela igreja primitiva era o poder de Deus e a soberania de Deus. Ela revela não apenas como os cristãos primitivos entendiam o caráter de Deus, mas como essas verdades influenciavam a estrutura dos seus pedidos de oração. E nesse ponto eu gostaria de deixar uma primeira pergunta: como está a sua vida de oração? Ou então, como que o seu conhecimento do caráter de Deus direciona as suas orações? A forma que nós oramos, ou melhor, o conteúdo das nossas orações, é um importante indicador que revela o nosso conhecimento de Deus e também a nossa intimidade com Ele. Uma vida de oração centrada nas nossas necessidades imediatas, e que fique bem claro, não tem nada de necessariamente errado nisso, mas isso pode revelar uma falta de conhecimento e até mesmo dependência e fé em Deus. Isso revela bastante sobre a nossa dependência e relacionamento com Deus. No livro de Albert Mohler, que é um livro de estudo sobre o livro de Atos, ele tem uma citação interessante que acho que reflete um pouco dessa ideia. Claro que não é errado orar para ser poupado de sofrimento e perseguição, mas ao orarmos por proteção, também devemos pedir a Deus, como fez a igreja primitiva, que nos dê a força necessária para suportar os perigos que acompanham o ministério fiel do Evangelho. Nossa missão é mais importante que a nossa segurança. E no livro de Tiago, ele também nos admoesta de que muitos dos nossos pedidos de oração não são concedidos porque pedimos pelos motivos errados, para gastar em nossos prazeres ou para recebermos coisas que cobiçamos. Ele diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E isso pode parecer até um pouco óbvio, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim. Mas se o centro do cristianismo é Jesus, por que a centralidade das nossas orações deveria ser algo que não fosse o próprio Jesus? E de experiência pessoal, né? É muito comum, em várias fases da minha vida, e é um indicador disso, né? Quando as minhas orações estão agradecendo a Deus pela manhã que se inicia, pela comida, e de noite pedindo uma boa noite de sono, ou pedindo uma bênção para abençoar o meu trabalho. Nessas coisas, esse ação de orações de graças, ou até mesmo esses pedidos, não é nada de errado em si, mas revela um pouco essa falta de dependência e até conhecimento
do caráter e autoridade de Deus, né? E se a gente seguir na estrutura da oração, nós vamos ver que depois de reconhecer e adorar a Deus pela sua soberania, nos versículos 25 e 26, os discípulos citaram as próprias Escrituras, que eu acho que é uma prática que Lucas gostaria de registrar nessa oração e que também nós seguíssemos. Que esses tais versículos, né, eles são uma citação direta do Salmo 2, versículo 1 a 2, que diz: porque se amontinam as nações e os povos tramam-os em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De novo, nessa citação de Salmo 2, a soberania de Deus é exaltada, pois revela o caráter profético de que as nações se enfureceriam contra o Messias, Jesus. E a igreja primitiva estava testemunhando essa realidade em primeira mão, pois eles tinham visto a hostilidade deles que tinham levado Jesus à cruz. E, de novo, nós estamos vendo Pedro e João recebendo ameaças por anunciar o Evangelho. Porém, essa igreja tinha visto o triunfo de Jesus sobre a morte e a ressurreição, sendo consolada de que, até mesmo toda perseguição estava debaixo do controle soberano de Deus. Eu vou repetir: toda perseguição estava debaixo e está ainda debaixo do controle soberano de Deus. E o tema da soberania de Deus prossegue nos versículos 25, 27 e 28, quando, de forma expressa, os discípulos reconhecem que a morte de Cristo, sob as mãos de Herodes e Pôncio Pilatos, também ocorreu não só debaixo da ciência do Deus Todo-Poderoso, mas em cumprimento de tudo aquilo que ele, de antemão, havia predeterminado. Vejamos 27 e 28. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram. Em outras palavras, Deus não só sabe o que vai acontecer no futuro, mas Ele ordena todos os acontecimentos da história do mundo. E eu sei que isso pode ser difícil para alguns de vocês entenderem, sobretudo quando a gente coloca o problema do sofrimento da equação. Agora, né, nós oramos aqui para a vida da Dani, e isso pode fazer um nó na nossa cabeça, né? Como que um Deus soberano e bom permite tais coisas ou sabe que tais coisas acontecem, né? Mas nós não podemos deixar de lembrar que a soberania de Deus é apenas um dos vários atributos do seu ser, junto com a sua justiça, bondade, amor e outros substantivos que, na nossa tão falha e limitação compreensão, a gente tenta conceituar para melhor conhecer aquele que é impossível e maior de conhecer, maior do que a nossa própria compreensão. Deus, em sua insondável soberania e amor, desde o princípio, havia decidido crucificar o seu Filho a fim de redimir a humanidade perdida. E Ele também já havia predestinado a perseguição que os cristãos haveriam de sofrer. A soberania de Deus e a prova de que Ele havia feito no passado recente e o selo da promessa do Espírito, parafraseando Efésios 1, 13 e 14, era o conforto e motivo de alegria que os discípulos necessitavam para perseverar e confiar em Deus. Paulo nos lembra em Romanos que não há nada que devemos temer, visto que se Deus foi capaz de dar o seu próprio Filho, o que mais Ele não seria capaz de nos dar em nosso favor? Quem quiser acompanhar, Romanos 8, 32, 36 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Assim, Deus nunca é pego de despreparado, e tampouco é surpreendido, sendo que diante de qualquer adversidade não há lugar melhor para estarmos do que debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. E assim, chegando mais para o final da oração, finalmente, é quando a igreja coloca o pedido
diante de Deus. E vejamos que 5 dos 7 versículos da oração, ou mais de 70% da oração que foi feita, foi destinada para exaltar a soberania de Deus e sua autoridade nas Escrituras, sendo que somente nos 2 últimos versículos é que a igreja coloca em oração a sua necessidade. E, de novo, esse pedido não é menos surpreendente. Vamos ver. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios. Para quem está lendo NVI, a palavra é coragem, e prodígios está por maravilhas, por meio do nome do seu santo servo Jesus. E nós podemos ver que os pedidos dos cristãos não era para Deus cessar as perseguições ou o sofrimento, mas sim para 2 coisas. A primeira, para olhar as ameaças que Pedro e João estavam sofrendo. O verbo, vocês estão vendo, é olhar. E nesse ponto a gente pode ver o quão incrível era o grau de confiança em Deus, que basta Deus olhar para as ameaças e Ele já vai saber o que fazer. Basta, olha aqui, Deus, e Ele já vai saber, porque Ele é soberano e sabe de todas as coisas. E o segundo pedido decorre do verbo conceder. A igreja pediu a Deus que Ele concedesse a ousadia para que eles continuassem a anunciar a palavra. E o motivo que eu escolhi a Nova Almeida Atualizada é justamente pelo fato dessa tradução utilizar a palavra ousadia, que eu entendo que está um pouco mais aderente ao significado originário do grego. A NVI, para quem está seguindo, que nem eu disse, refere-se à expressão coragem, e eu acho que a palavra coragem muitas vezes pode passar a ideia da pessoa ser valente e algo inerente a ela, né? E o significado aqui, para mim, é um pouco mais profundo. Tanto no inglês, né, na versão ESV, a palavra utilizada em inglês é boldness, né, que também reforça mais um pouco da palavra ousadia do que coragem. E do grego, ousadia vem da palavra paresia, né, que tem a ver com a ideia de anunciar algo com liberdade e confiança, com toda franqueza e publicidade. Assim, nós estamos vendo que os discípulos estão pedindo que Deus dê a eles toda a confiança e ousadia para anunciar e proclamar a palavra de Deus abertamente, sem qualquer restrição. Em outras palavras, eles estão pedindo a Deus uma destemida ousadia e confiança inabalável para continuar a anunciar a palavra, mesmo diante de forte oposição. E no final da oração, a parte final termina com um pedido para que Deus estenda a sua mão, permitindo que eles continuem fazendo curas, sinais e maravilhas em nome de Jesus. E nesse ponto, nós vemos que os 2 versículos estão ligados pela conjunção subordinativa enquanto. E eu sou péssimo em gramática, né? Mas antes de mais nada, né? Então, mas o bom de poder fazer uma pregação que a gente pode estudar antes para não falar besteira, né? Mas a palavra aqui, essa conjunção subordinativa, ela é um termo invariável que liga orações ou termos em uma oração. Ela estabelece uma relação de dependência sintática entre elas. Ou seja, os sinais e maravilhas que estavam sendo realizados têm por função atestar e confirmar a palavra de Deus que está sendo anunciada. E isso é muito importante, pois a gente vê no meio evangélico a utilização dos sinais e maravilhas como se fosse quase um fim neles mesmos. E aqui nós não vamos entrar no mérito se tais práticas são bem intencionadas ou não, porque o que a gente vê aqui em Atos, e na verdade toda a Bíblia, os sinais e maravilhas são meios para atestar ou confirmar a palavra de Deus. Jesus, toda vez que realizou um milagre, mesmo que implicitamente, reafirmava a autoridade da palavra nele mesmo, como a própria palavra, o Verbo encarnado, cumprindo todas as profecias acerca do Messias que viria. Em Atos, também 14, versículo 3, vemos que os sinais maravilhas vêm para acompanhar o anúncio da palavra. Leiam comigo 14, 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor. Olha a resposta da oração, eles estão aí falando com ousadia. O qual confirmava a palavra da tua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. E isso é muito importante,
pois sinais e maravilhas, desacompanhados de proclamação da palavra de Deus, pode ser, inclusive, um indicativo de falsos cristos e falsos profetas. Jesus já alertava sobre a vinda de falsos cristos que fariam sinais e maravilhas. Em Marcos 13:22 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Assim, nós vemos que os sinais e maravilhas devem apontar para a verdade e preciosidade da palavra de Deus, que somente ela salva pecadores e santifica cristãos pelo convencimento do Espírito Santo. Lembremos que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo, é o que diz Romanos 10. E o final da oração, vemos que Deus responde ela de forma imediata, com demonstração do seu poder. Vejamos o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios de espírito e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. E essa situação ela tem grande semelhança com o dia de Pentecostes. Em paralelo com o dia de Pentecostes, a manifestação é a mesma. Todos ficaram cheios de espírito. É o que diz Atos 2:4. E também, assim como no dia de Pentecostes, também tem uma manifestação física. Nessa passagem, nós vemos que o local sofreu um tremor, enquanto no dia de Pentecostes houve um som no céu de um poderoso vendaval. E, em conclusão, essa oração, registrada em Atos, é um exemplo profundo da confiança dos discípulos e da igreja na soberania de Deus. A gente viu que a primeira reação dos discípulos é a oração. Essa oração, ela exalta o poder e controle de Deus sobre todas as coisas, reconhecendo que até mesmo a morte de Cristo e as perseguições que enfrentam estavam debaixo do plano de Deus. Essa oração, que é a mais longa do livro de Atos, destaca a centralidade de Deus, não apenas nos pedidos, mas em todo o entendimento da igreja primitiva, sobre o propósito e a atuação de Deus. E, em vez da igreja pedir por livramento das ameaças, os discípulos pedem ousadia para continuar proclamando a palavra de Deus, mesmo diante da perseguição. E essa ousadia, mais do que coragem, é uma confiança inabalável de pregar a verdade, independentemente das circunstâncias. E, além disso, eles pedem que Deus confirme a sua palavra com sinais e maravilhas, demonstrando que esses milagres servem para atestar a autoridade do Evangelho e não com o fim em si mesmos. E a resposta de Deus da oração foi imediata, com a manifestação do Espírito, dando-lhes a ousadia necessária para continuar a missão. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar, que essa passagem mostra, é acerca do poder do Espírito Santo. Como nós temos falado, o papel do Espírito Santo é tema central no livro de Atos. Nós estamos vendo aqui o início da perseguição sistêmica contra a igreja. O Sinédrio, o mesmo tribunal que condenou Jesus, agora ordenava Pedro e João que cessassem de pregar o seu nome. Esse mesmo Pedro, poucos dias antes, já havia negado Jesus 3 vezes por medo de represálias, e os outros discípulos haviam se escondidos quando Jesus foi preso e levado para a cruz. E a pergunta é: o que será que mudou? Porque a mudança no comportamento dos discípulos é evidente. Após o dia do Pentecostes, eles passam a pregar com ousadia e poder, mesmo diante das ameaças do Sinédrio. E aí eu repito, o que será que mudou? E uma coisa que eu acredito que a gente pode afirmar, vendo isso, é que somente o conhecimento da verdade não foi suficiente para transformar os discípulos. Se fosse puramente pelo conhecimento intelectual e empírico das coisas que eles tinham visto, Pedro não teria negado Jesus, tampouco os discípulos teriam escondido de medo. E olha o que eles já haviam visto. Eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho, multiplicação de peixes e pães, Jesus acalmando tempestades, Jesus realizando curas de todos os tipos de enfermidade, inclusive ressuscitando mortos, né? Lembremos da história de Lázaro. Mas mesmo assim, mesmo testemunhando todos esses milagres, os discípulos fugiram, se esconderam e negaram Jesus. No entanto, após terem recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, em cumprimento à promessa que Jesus deixou de que estaria com eles até o fim dos tempos,
eles passam a pregar com ousadia e poder, mesmo diante de ameaças do sinestro. O que isso demonstra? Demonstra que não foi o simples conhecimento ou até mesmo convivência que Jesus que os capacitou, mas o Espírito que lhes deu a coragem e confiança para pregar o Evangelho. Assim, é o poder do Espírito que transforma as vidas, dá ousadia e capacita a igreja a avançar, mesmo em meios de perseguições e desafio. E é essa a minha oração, para que a minha vida e a vida da comunidade Horizonte seja guiado pelo Espírito. No dia de hoje, nós devemos clamar ao Espírito para nos capacitar para viver e proclamar o Evangelho com ousadia e verdade. O que nós vemos em Atos é uma igreja que não retrocede, mas avança com confiança, não porque confia em sua própria força, mas porque é guiada e fortalecida pelo Espírito Santo. E com base nessa passagem tão encorajadora, mas também desafiadora, eu acredito que a gente poderia estar refletindo em algumas perguntas, né? E as perguntas são: como está a sua vida de oração? Como que o seu conhecimento do caráter de Deus tem direcionado o teor das suas orações? Nós estamos levando uma vida de oração centrada apenas nas nossas necessidades imediatas, ou realmente estamos engajados na grande missão e comissão que Jesus nos chamou? E essas duas últimas talvez para os mais vigorosos, né? Se estamos engajados na missão de Jesus, estamos fazendo isso com base na nossa própria força ou estamos fazendo na dependência do Espírito? Ou ainda, nos nossos atos de serviço e oração, estamos fazendo isso para nossa própria glória ou reconhecimento das pessoas ou para a glória de Deus? E eu não sei para vocês, né, mas para mim, ao ouvir essas perguntas e refletir nelas, em um primeiro momento me faz sentir até um temor ou até mesmo culpa, porque é difícil. Mas a gente não pode nos deixar enganar. Até no meio das nossas mais egoístas orações, Deus é o mesmo e sempre, sempre, diante de arrependimento, Ele nos recebe com perdão e graça. O Espírito de Deus, Ele é o penhor de todo cristão. Ele é a garantia irrevogável da nossa herança. A garantia irrevogável, não muda, da nossa herança. E a gente gostaria de finalizar, curioso, né, que é com a mesma passagem que o Deus tocou com o Tiaguinho para iniciar o culto, era a mesma passagem que eu gostaria de finalizar, que resume um pouco de toda essa ideia, né? Quem puder abrir em Efésios 1, 11 a 18, eu vou ler. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os na minha oração. Peço que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu vou orar. Senhor Jesus, nós chegamos diante do Senhor, primeiro pedindo perdão, Deus, por mesmo tendo o Senhor como nosso Senhor e Salvador e Deus, mesmo vendo a vida de entrega e abnegação em nosso favor, muitas vezes nós vivemos centrados em nós mesmos, preocupados apenas com as nossas necessidades e com temor, Deus. Eu, da mesma forma como a igreja primitiva fazia, eu quero orar para a minha vida e para a vida da comunidade Horizonte, que o nosso foco maior não seja as nossas necessidades imediatas, mas que seja realmente, Deus, viver uma vida de ousadia para anunciar e proclamar o Evangelho, Deus, que a nossa missão seja mais importante que até mesmo a nossa segurança, Deus.
Nós não queremos duvidar da sua soberania, do teu amor que é o mesmo, e que o seu Espírito possa nos preencher de toda confiança, certeza e alegria, Deus, para que possamos ser sal e luz nesse mundo, Deus. Esteja conosco e use a comunidade Horizonte como instrumentos da sua mão para esse mundo caído, Deus. Eu oro por essas coisas em nome de Jesus. Amém.